Fala pessoal, beleza? Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês uma técnica de compressão em série para que vocês possam utilizá-la na mixagem da música de vocês. O exemplo que eu trago para vocês nessa videoaula foi utilizando essa técnica no som de uma guitarra na mixagem de uma música. É uma técnica bem interessante, então se vocês estiverem interessados em conhecer essa técnica, só permanecer aí que depois da vinheta a gente continua. Eu separei um projeto da mixagem de uma música na qual eu trabalhei. Percebam aqui, ó, visualmente falando, eu vou dar um zoom, que eu tenho nessa pista aqui o som de uma guitarra e visualmente a gente identifica pela waveform que tem bastante oscilação de intensidade sonora, de amplitude sonora no som dessa guitarra. E a intenção aqui foi o seguinte: eu preciso domar essa dinâmica sem que a compressão fique esmagando demais o som dessa guitarra. Para isso, eu precisei fazer uma compressão em série, que nada mais é do que você realizar diferentes compressões, uma depois da outra, para que você chegue no melhor resultado possível. Eu vou reproduzir esse trechinho que eu estou selecionando aqui, para que vocês possam ouvir, conhecer um trechinho dessa música. Eu vou deixar do jeito que ela já está finalizada aqui na mixagem. Depois eu vou solar para a gente ouvir apenas o som dessa guitarra, sem e com a aplicação dos plugins. E aí depois eu venho mostrando a técnica sendo aplicada. Então vamos ouvir esse trechinho aqui, depois a gente continua. Deu para perceber que pelo fato de ser uma música, um rock, um heavy metal, a gente precisa trabalhar muito bem com a dinâmica desses sons, porque na master a gente vai precisar subir muito com o volume, e se você não controlar muito bem a dinâmica, lá na master, quando você limitar esse som, você vai esmagar de uma maneira em que vai gerar algum tipo de anomalia nesse som. Você pode trazer alguma distorção, saturação, enfim, não vai ficar legal. Então a intenção é controlar essa dinâmica, às vezes até de uma maneira em que perde um pouco a graça do som como era antes da compressão, mas pensando num todo, pensando na mixagem de uma maneira geral, a gente tem um resultado melhor. Vamos então ouvir o som dessa guitarra sem aplicação dos plugins e depois com a aplicação do plugin. Percebam aqui pela monitoração da track. Agora com os plugins. Percebam aqui, ó. Dá para sentir o compressor esmagando ali. E isso porque foram 3 compressões em sequência com características diferentes, com equipamentos diferentes, com técnicas diferentes. Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi o seguinte: eu tenho aqui esse plugin insertado, deixa eu só melhorar a visualização aqui. Esse é um Channel Strip da Plugin Alice, lembrando que todos os plugins que eu mostrar nesse vídeo, eu vou disponibilizar o link para download aqui embaixo, na descrição dessa videoaula. E a primeira compressão foi uma compressão de pico. O que significa isso? Eu não quero aqui domar muita dinâmica, eu quero só segurar aqueles picos de maior intensidade sonora. Para isso, aqui nesse módulo de compressão, o que eu fiz? Eu mantive um ataque rápido. Para isso, você tem que dar um duplo clique sobre esse knob para que ele acenda esse LEDzinho vermelho. Esse knob ajusta a taxa de compressão, que aqui eu deixei em 2.5, 2.8. Aqui eu tenho o threshold. O threshold aqui está em torno de mais 10. Vocês vão perceber aqui na monitoração do compressor que ele vai variar muito pouco, ou seja, comprime pouca quantidade. O release eu deixei no automático e o ganho eu não mexi, eu não alterei no ganho. Então vamos ouvir sem aplicação dos outros 2 plugins, só com a aplicação desse compressor. E percebam aqui, ó.
O som solado dessa guitarra sem a compressão é mais bonito do que com a compressão, logicamente. Mas se a gente deixar dessa maneira na mixagem da música, na hora da masterização a gente vai ter problema. Depois eu utilizei esse outro plugin aqui, que é o Neutron. Aqui eu fiz uma leve equalização puxando as médias e altas frequências, bem pouquinho mesmo. Tá aqui 1 dB que eu puxei. E aqui tem um grande detalhe que, apesar de ser um equalizador, eu tenho aqui o que seria uma compressão, só que uma compressão multibanda, uma compressão em uma região de frequências específica, que nesse caso está em 144 Hz. Ou seja, eu fiz uma equalização, reduzindo aqui 7,5 decibéis, com uma largura de 1,0 ao redor da frequência de 144 Hz, e selecionei a opção de dinâmica dessa banda de equalização, para que quando o som nessa região de frequência ultrapassar menos 18 nessa marcação do threshold desse módulozinho de dinâmica, ele vai gerar uma compressão, que na verdade não é uma compressão, é uma redução de volume, uma equalização reduzindo o volume nessa região especificamente falando. Então eu vou deixar por enquanto bypassado. Visualizem pelo espectrograma desse plugin como essa região aqui vai soltar, principalmente nessa região aqui, ó, que eu estou passando com o mouse. Vamos ouvir. Agora com o equalizador. Depois disso, eu utilizei um compressor que eu vou mostrar para vocês, mas antes já vou pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem aqui nesse canal. Não esqueçam de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Se vocês quiserem se aprofundar nesse conhecimento de mixagem, masterização, aprenderem muito mais sobre isso, eu tenho um curso que eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição desse vídeo, um curso na qual eu ensino diferentes maneiras de mixar e masterizar uma música, utilizando apenas plugins nativos do Reaper, utilizando plugins pagos como esses que eu estou mostrando, ou utilizando também plugins com inteligência artificial para que a gente tenha uma mixagem, uma masterização praticamente automatizada, sem ter muito conhecimento daquilo que está sendo feito. Voltando aqui, vamos então para o último plugin, que é esse compressor da FabFilter, um excelente compressor. Aqui já vai ser uma compressão full range. O que significa isso? Uma compressão atuando em todas as frequências do som dessa guitarra. Aqui eu deixei uma taxa de compressão de 4:1, o threshold em menos 12, um ataque não tão rápido, mas também não muito lento, e um release aqui em 200 milissegundos. Então vamos ouvir, identificar aqui pela visualização desse plugin o quanto que vai ser comprimido. E aqui onde que eu estou passando com o mouse, temos uma monitoração em vermelho que a gente vai identificar o quanto está sendo comprimido. Aqui é a monitoração de entrada e aqui é a monitoração de saída. Então vamos lá. Então percebam que o compressor atua no som como um todo. Quando chega esse trecho aqui, como ele já sofreu 2 compressões anteriormente, ele já não tem tanta potência. O som já não ultrapassa tanto a marcação aqui em threshold desse compressor, e aí a compressão é muito mais suave e o resultado também muito mais harmonioso e musical, como eu mencionei anteriormente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, se quiserem, deixem o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque
Toda semana tem vídeo novo. Se vocês quiserem conhecer os meus cursos, o link deles vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, deixem aqui embaixo nas perguntas que eu vou respondendo a todo mundo. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, também vou deixar os links aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até a próxima. Tchau!